Olá, começamos muito bem mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa conversa. Hoje o nosso convidado especial é o Edson Bloch. Ele veio aqui para falar de um material maravilhoso para crianças. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Clarice. Um prazer estar aqui. Mais conhecido como Bloch, não é? Bloch. Legal. E me fale um pouco sobre você. Bom, na realidade eu tive uma carreira na área de informática, né? Eu sou analista de sistemas, sempre gostei dessa área, sempre foi muito fascinante. E até pouco tempo atrás eu trabalhava como gerente de tecnologia. Há alguns anos eu descobri a habilidade, a capacidade de escrever histórias, né? Principalmente as infantis, e nas horas vagas eu comecei a me dedicar a isso, né? Então foi uma coisa assim bem prazerosa. Ainda mais que eu tenho 3 filhos, Três né? filhos, que idade tem seus filhos? Agora você me pegou. Vamos lá por partes. 30, 28 e 19. Uau, já estão adultos já, que Já, benção. todos formados já. Que maravilha, como é lindo, né? Ser pai, ser mãe, filhos são heranças do Senhor. E eles nos ensinam muito também, né? Assim como a Bastante. gente ensina para eles, eles ensinam para nós, e isso é É maravilhoso. verdade. E você já trabalhou em algumas obras, certo? Você participou já fez a ilustração, ou criou os personagens do livro Lucas no Hospital, é isso? Isso. O Lucas foi uma coisa muito interessante. Eu estava no hospital para realizar um exame e de repente abriu uma porta e saiu uma menina bem nova com um equipo. E ela era a personificação da tristeza, né? E naquela hora eu lembrei do Pat Adams, né, que ele dizia que hospital não era lugar de criança. Aquilo me entristeceu muito. E eu cheguei em casa e eu escrevi, então, uma história, né, bem humorada, visando crianças hospitalizadas, né? E daí saiu o Lucas, né, que foi publicado e ele é bastante utilizado, inclusive em hospitais com crianças, né? Sim, o Então, Lucas é uma publicação de Ministérios Pão pão Diário, diário. certo? E você ia falar, o Lucas, ele é usado então para as crianças que estão internadas nos hospitais e também para as que não estão, para ajudar os Sim, amiguinhos, né? Levar motivação, levar alegria para os amiguinhos que estão lá quando vão visitar. Pode levar um livrinho de presente? é verdade. E ele também apresenta Jesus, né, para as crianças, incentivando elas a receber Jesus como amigo, né? Então tem dado bastante resultado, uma alegria muito grande que a gente recebe relatos, né, de famílias, de crianças. E como ele foi publicado em 3 línguas, alguns meses atrás nós recebemos inclusive a foto de uma família muçulmana na ilha de Trinidad e Tobago, que a família se converteu através do livrinho do Lucas, né? Olha só que coisa mais linda, um pequeno livro fazendo tanta diferença na vida das crianças e na vida da família das crianças também, não é? Verdade. Mas não ficou por aí. Você estava me contando, né, aqui nos bastidores, sobre a tua experiência de ser pai. Então, conte para nós como é que foi essa vivência, né, de quando seus filhos eram pequenos. A minha esposa e eu, nós sempre dividimos, né, as tarefas em casa baseado, digamos, na habilidade pessoal de cada um, né? Então, por exemplo, ela vai me bater, mas eu vou contar. O café dela é terrível e o meu o pessoal já gosta. Então a gente foi dividindo. E como eu trabalhava em informática, eu desenvolvia sistemas em casa e ela era bancária, era gerente de banco. Então ela colocava os meninos para dormir. Até que certo dia ela teve uma reunião e ela pediu para trocar, então que eu ficasse cuidando das crianças até a hora de dormir. Aí eu perguntei para ela qual que era o esquema, ela explicou, olha, você pega um livro, eu conto uma historinha da mamadeira e eles dormem. Eu falei, tranquilo. Na hora em que eu fui pedir para eles escolherem qual livro eles gostariam, eles começaram, não, esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse aqui é chato, esse aqui a gente não gosta. Aí eu perguntei para eles, ok, mas qual história vocês querem que eu conte? Aí o mais velho, o Silvio, ele diz, por que você não inventa uma? Conta uma história tua. Olha a responsabilidade, hein? Um desafio ali ao vivo e a cores, né? Aí o que eu fiz naquele momento? Eu puxei algumas memórias da minha própria infância, né?
das histórias que me eram contadas. Eu lembro que eu fiz uma tremenda de uma salada, daí a gente ainda brincava, cantava tal. E aí o que aconteceu? Aí eu arrumei um novo emprego, né? Fazer meus filhos dormir toda noite. Olha Eles não só. queriam mais saber das historinhas da Disney, queriam saber das histórias do papai. Gostaram, acharam engraçado. Sim. Porque você tem essa coisa do humor, né? Você traz esse humor assim para os seus personagens. Foi o que me restou, né? Porque eu tenho uma cara bem dura, né? Eu falei, bom, a cara é dura, então vamos fazer o coração mole, né? Então, eu realmente, Clarice, eu gosto muito do humor, né? Eu acho que o humor, ele é um veículo que você usa para transmitir todo e qualquer tipo de sentimento, né? Você veja, nessa própria obra do Lucas, né, você trabalha com crianças, algumas delas em situação assim muito delicada, muito dolorida, né? E um dos voluntários aqui no Hospital do Trabalhador, ele me contou que uma das obras que faz a criança rir com mais facilidade é o Lucas, né? Então Olha isso só. me animou muito. O mundo precisa de mais alegria, de mais humor, por favor. Com certeza. E, bom, mas não ficou por aí. Você, então, gostou desse negócio de fazer as crianças rirem, não Tomei é? gosto. Tomou gosto pela coisa, não é? E você, então, continuou. E aí, então, surgiu uma obra maravilhosa, que é o Obelix. Obelix. Obelix, inclusive, como é que se escreve Obelix aqui para mostrar para o pessoal? Obelix, O-V... E-L-H-I-X. Aí, ó, Obelix. Vamos falar um pouco desta obra maravilhosa, que é o mais novo lançamento de publicações Pão Diário para crianças. Isso. Um dos desafios que eu lembro que foi numa aula de teologia com o professor Arthur Duck, ele nos desafiou dizendo que os cristãos deveriam implementar novas maneiras, né, de comunicar o Evangelho, né? Você tinha que ser contemporâneo. E aí eu lembro que eu analisei a questão do relato bíblico, né, que normalmente você tem a perspectiva de Deus, né, que na realidade é quem está contando toda a história da Bíblia, tendo Cristo como centro, e você tem a ótica humana, do homem, né? Normalmente o homem adulto. É assim que você enxerga a Bíblia. Aí eu pensei o seguinte, como seria o relato bíblico, né, as aventuras bíblicas, toda a história da Bíblia, vista pela perspectiva dos animais? Por que animais? Porque o animal ele é puro por natureza, ele é inocente, né, exatamente como nossas crianças. Jesus deixou isso bem claro. Então, na realidade, eu utilizei os animais, as ovelhas principalmente, como se elas fossem os avatares das crianças. E elas participam, então, de todas as passagens bíblicas, só que pela ótica delas. Que legal isso! Não a ótica dos adultos, né? Então tem a inocência, tem a curiosidade, tem aquele simbolismo inicial que você percebe, depois você vê que não é exatamente aquilo, tem a caminhada do amadurecimento e, óbvio, né, situações cômicas até dizer chega, né? Que fantástico isso! E a gente vai mostrar esse material daqui a pouquinho, no próximo bloco, pode ser? Claro. E vamos falar mais algumas curiosidades sobre esse material fantástico aí para a criançada. Você que está aí ligadinho conosco, não sai daí, a gente já volta. Você já ouviu falar de empresários que fazem um verdadeiro império do nada? E daí deixam de herança para os filhos, para os netos e às vezes em poucas gerações tudo aquilo acaba em nada? Isso porque não importa o valor de uma herança. Se ela não for bem administrada, ela pode ser perdida. E isso me dá bastante temor quando a gente pensa no Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. O que isso quer dizer? Que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de proteger esse tesouro maravilhoso que nós recebemos, administrar bem as suas vidas e também fazê-los crescer e multiplicar. Mas como assim crescer? Os filhos vão crescer? Ter milhões de filhos igual antigamente? Não, não. Se você quiser, né? É sua opção. Mas eu acredito que quando a gente fala sobre fazer os nossos filhos crescerem, nós queremos dizer de lançá-los a um lugar além. Fazer eles cumprirem aquilo que Deus planejou para eles. A Bíblia também fala que os filhos são como flechas, e as flechas sempre são lançadas além de onde o arqueiro está.
mas o arqueiro cuida delas. Ele tem que polir as flechas, deixá-las bem afiadas e lançar na direção correta e no tempo correto. Tendo tudo isso em vista, eu entendo que nós, pais e mães, deveríamos nos debruçar sobre a palavra de Deus para entender qual é o nosso papel na administração dessa herança. Porque, na verdade, um dia nós estaremos diante de Deus e Ele irá nos perguntar: o que você fez com a herança que eu te confiei? Eu espero que nós estejamos comprometidos em ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Assim como nós nos preocupamos tanto em dar boas escolas, bons profissionais de saúde, a alimentação correta, nosso investimento na vida espiritual, na educação espiritual dos nossos filhos, deveria ser com a mesma diligência. Então, nós não podemos achar que isso é função do pastor, do líder da igreja, quem sabe do professor da salinha do Ministério Infantil. Essa responsabilidade é minha e sua, pais e mães comprometidos com o Senhor. Vamos cuidar bem dessa herança, fazê-la crescer, multiplicar e atingir todos os objetivos que Deus tem para ela. Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo está muito legal. Estamos falando aqui com o Bloch. Ele é um cara sensacional, ele traz muita alegria para a criançada através dos seus personagens. E estamos falando aqui do novo lançamento, mais novo lançamento, infantil para crianças. Gente, uma obra maravilhosa, se chama Obelix. Daqui a pouco você já vai poder ver o material, vai conhecer. E só que o Bloch, ele traz humor para essas histórias, ele traz humor para essa obra, então as crianças simplesmente vão amar. Bloch, você já falou aqui que é divertido, é engraçado, né? Que você traz essa coisa do diálogo entre os animais e tal. No que você se fundamentou e se baseou para começar a, digamos assim, criar esses personagens do Obelix? Na realidade, eu parti da premissa da maneira como Jesus encarava as crianças e a maneira como ele ensinou, né? Ele até vaticinou, né, que nós deveríamos ser como crianças, né, para alcançar o reino dos céus. Então, qual que é a maior peculiaridade da criança? Né? É a pureza dela, é a inocência dela. Então, a questão de Obelix é o relato bíblico, né? É sempre com o viés do humor, porque o humor você encontra em qualquer situação, né? Muitas vezes você escolhe se você quer humor ou você quer tragédia, né? Eu gosto de humor e aventura. Eu também. Né? Então, a ideia de Obelix é essa ótica, né? Então, por exemplo, quando você vê as ovelhas, na realidade você pode pensar que elas agem, e você vai perceber isso no material, como crianças. Então, elas têm essa inocência e elas têm essa visão. Então, o que nós fizemos? Por exemplo, nós iniciamos a trajetória do Obelix, a história do Obelix, no próprio Gênesis, no livro de Gênesis, na narrativa, em parte, da criação, né, e da queda do homem. Né? E é muito interessante porque eles estão no paraíso, né, eles estão contemplando o paraíso, eles elogiam o paraíso, eles brincam, né, com toda a beleza, o colorido que tem no paraíso. Tem um coelho, né, o Eugênio, que ele é muito perspicaz. E em um determinado momento ele olha e diz assim, olha, eu não estou gostando da conversa da Eva com aquela serpente lá não, tá? E o pessoal está lá, estão se preparando, vai ter uma festa no paraíso, etc e tal. E acontece a queda. Eu não vou contar todos os detalhes, né? Mas a queda vocês sabem como aconteceu. E eles passam, né, toda essa passagem do paraíso para fora do paraíso, né, eles vivenciam isso. E eu caracterizo isso através do momento em que aparece o lobo. Né? Uma das ovelhas, o Mu, ele diz, não, o lobão é meu amigo, a gente jogou bola junto semana passada. Ai, 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 aí tá o perigo. Só que o lobo, ele já tá vindo para cima da ovelha, literalmente para caçar ela, para matar. E eu faço aquela brincadeira, né, por que esses olhos tão grandes, por que essa boca tão grande e tal. E aí eles descobrem que o lobo não é mais um amigo. E eles percebem que o pecado entrou no paraíso e que agora a vida deles seria diferente.
Que legal, uma forma muito didática, ao mesmo tempo engraçada, como você falou, é diferente de falar sobre a história da Bíblia, né? História da criação, falar sobre o pecado, porque vamos falar sério, né, gente? Falar sobre pecado com criança não é fácil, Não. né? Sobre a criação do mundo não é fácil, né? Porque é tudo muito amplo, é tudo muito maravilhoso demais para nós entendermos, e principalmente a criança que está começando. Essa obra, ela é de que idade até que idade? A partir dos 3, não? Na realidade, nós temos dois grupos de personagens, né? Nós chamamos os babies, né? Que daí vai até 5 ou 6 anos, e aí depois os de entre 5 e 6 até 10, 11 anos de idade. Né? Essas aventuras maiores, né, elas já são para crianças já alfabetizadas. Então, Certo. o processo de alfabetização. E os babies é para transmitir a imagem mais lúdica, mais que a mãe possa ler, né, o material, mostrar imagens grandes, né? Porque é uma aventura bíblica, né? Vai ser uma série provavelmente bem longa, né? E a criança ela vai percebendo, né, os acontecimentos. A narrativa bíblica, digamos, ela é e tem que ser exata, né? A compreensão dos personagens é que vai estar atrelado, por exemplo, a como a criança constrói o resultado do que acontece. Então, por exemplo, quando você pensa como é que uma criança reagiria dentro do paraíso. Ela estava no paraíso e, de repente, alguém dá uma mancada e acaba o paraíso. Né? Então, isso a gente colocou nesse caminhar, nessa trajetória. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Então, gente, para adquirir esse material, você entra lá em Publicações Pão Diário, você vai encontrar todo o material que o Ministério Pão Diário tem já disponível para você poder adquirir, conhecer, tá? E é claro, nas melhores livrarias de Curitiba, inclusive no próprio Ministério Pão Diário, na sede de ministérios em Curitiba, você pode encontrar, então, na língua portuguesa, né, os materiais, tá? Da Obelix e outros materiais para criança, inclusive o Lucas que nós falamos aqui, que é aquele livrinho para os hospitais, Lucas no Hospital, inclusive até para a capelania. Esse material é muito usado e muito abençoador. Então tem o livro e tem outras coisas que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho no próximo intervalo, tá bom? Estamos de volta com o Vida e Atitude. Hoje nós estamos aqui com o Edson Bloch, mais conhecido como Bloch. Ele que, de uma forma muito humorada, cria os personagens aí para alguns recursos materiais infantis do Ministério Pão Diário. Hoje nós já falamos do Lucas no Hospital, que é um livro maravilhoso, né, para criançada. Falamos também do Obelix. Obelix é lançamento, mais novo lançamento infantil de Publicações Pão Diário. E me conte uma coisa, Bloch. Você falou que é de uma forma muito homeopática e engraçada ao mesmo tempo, né? Que as crianças vão aprendendo ali sobre Jesus nessa obra. Tem, então, os calendários e tem as agendas. Me fale um pouco do diferencial dessas agendas. Na agenda, nós queríamos passar para a criança alguns dos principais temas da Bíblia, né? Falar sobre o amor de Deus, falar sobre Jesus, falar sobre a essência do cristianismo, né? Do Evangelho de Jesus. Então nós criamos a seguinte tática.
Nós pegamos no primeiro o Salmo 23, que ele é conhecido de toda a cristandade, é um dos capítulos mais lidos da Bíblia, e transformamos ele em 12 partes. Então, por exemplo, a primeira parte é "O Senhor é meu pastor". O que nós apresentamos então na agenda? No início do mês de janeiro, nós colocamos uma imagem em que Jesus está interagindo com as ovelhas, com os babies, né, com as crianças, e onde vem o título, né? "O Senhor é meu pastor". Quando você vira a página, você tem uma HQ, onde aí as ovelhas, vamos dizer assim, os adolescentes, vão interagir com esse tema. Então você sempre tem aquela ovelha que não entende muito bem o que está sendo dito, mas você tem a outra que já sabe certinho o que está sendo falado. Aí a ovelha pergunta assim, mas o que é pastor? É um tipo de chefe? Aí entra outra ovelha, né, e explica, não, o pastor é Jesus, assim, assim, assado, ele cuida de nós e tal. Da ovelha pergunta assim, mas e como é que eu faço então para Jesus ser o meu pastor? Então todo o fio é sempre conduzindo para Jesus, porque esse também foi o tema do próprio rei Davi quando ele escreveu isso. No calendário usa-se a mesma estrutura, é um calendário aberto, então na imagem do mês você tem a imagem da capa, Jesus interagindo com as crianças, e embaixo você tem a HQ. Então a criança ela consegue interagir e fixar essa ideia. Então a cada mês que passa, ela vai recebendo esse ensino, e ele acaba sendo tão visual, né, que ele está ali no calendário. A criança alfabetizada, ela já consegue interagir diretamente com esse material. Que bacana. E essa coisa da agenda também, esse resgate de usar a agenda de papel, eu acho Sim. tão legal isso. Não sei, eu sou do tipo de pessoa que adora escrever, com lápis, apagar, errou, apaga, escreve de novo. A gente estava comentando aqui que a gente tem coleção de lapiseira, de Sim. lápis, né? É tão gostoso. E é legal trazer esse resgate para a criançada, para que saia um pouco também do celular, né? Escrevam um pouco, usem as suas agendas de papel e principalmente uma agenda dessa que vai trazer ensinamento, vai trazer assim um momento gostoso, alegre, bem-humorado e de aprendizado sobre o nosso Criador. Que coisa fantástica isso. E os calendários, né? Tem os calendários também que são lindos, lindos. Ficou bem bonito. E até mesmo no calendário, nós conseguimos colocar bom humor, porque nas datas festivas, né, nós usamos miniaturas das ovelhas, né? Só para você ter uma ideia, né, no dia de Tiradentes, aparece uma ovelhinha comemorando, dando um enorme de um sorriso, faltando o quê? Um dente. Né? É uma É graça. muito engraçado, ficou muito gostoso e principalmente, né, ficou de fácil compreensão para a criança, ou seja, a criança ela vai ter um vínculo, não é meramente um produto, é algo em que ela vivencia dentro da casa dela, onde é falado sobre o amor de Deus, e ela está aprendendo Bíblia de uma forma lúdica para ela, que seja de fácil entendimento para ela, né? Sem Perfeito. grandes teologias. Né? Muito bom. E qual é o legado, então, que o Obelix, essa obra, vai deixar aí? Eu diria que o Obelix ele tá chegando em um momento que é muito peculiar na nossa sociedade. O Obelix, eu diria que ele está iniciando o resgate de alguns valores. A gente vê esse movimento na própria sociedade, né? Em termos até mundiais, você tem novamente a sociedade se preocupando com valores. E nós, os cristãos, nós somos, digamos assim, os porta-estandarte desses valores, porque foi o que Jesus, né, dentro do Evangelho, os valores estão todos ali. Então, a nossa vida ela tem que refletir esses valores do Evangelho. Então, o Obelix ele vem nesse sentido, ele vem trazer para o seu leitor, para as crianças, para os jovens e adolescentes, a colocação dos valores, não de uma forma simplesmente tradicional, mas de uma forma contemporânea, né, como a gente colocou bastante aqui, uma forma bem-humorada e de fácil assimilação, sem muito teologia, crime, castigo, pecado, aquela coisa. Nós apresentamos Jesus como ele se apresenta para as crianças, naquela frase linda dele, né, que ele diz, deixem vir a mim as crianças, né, porque delas é o reino dos céus. Então, esse é o nosso foco, esse é o legado de Obelix.
Maravilhoso, parabéns, Bloch, Obrigado. Edson Bloch, né? E parabéns ao Ministério Pão Diário também, porque é o publicador dessa obra. Que Deus continue abençoando você, sua família, e que você possa criar cada vez mais coisas para as nossas crianças, porque o mundo precisa disso, né? Precisamos começar ali na base com as crianças. Então, para você que quer encontrar esses materiais, conhecer todos os materiais que temos à disposição para as crianças, você pode conhecer, pode adquirir através de publicações pãodiario.com.br ou diretamente nas melhores livrarias de Curitiba e, é claro, também na sede do Ministério Pão Diário, que fica na rua Nicarágua 2128, no Bacaxiri. E com certeza você vai ser muito bem atendido lá e conhecer todos os materiais que Pão Diário tem, tá? Vamos para a nossa meditação do dia, né? Nosso devocional. Vamos acompanhar junto aqui. Claro. Olha só o que eu escolhi, Bloch, para a gente falar. Pensa se eu não ia escolher uma meditação que fale sobre crianças, né? Porque o assunto esse é hoje, né? Estamos falando sobre os nossos pequeninos. E o nome da nossa meditação de hoje se chama Boa Imitação. E diz assim: hoje vamos jogar um jogo chamado imitação. O pastor disse às crianças sentadas ao seu redor para ouvir o sermão: eu vou dizer o nome de algo e vocês me mostram o que isso faz. Prontos? Ele perguntou. Então ele disse: galinha. As crianças bateram os braços, cacarejaram e imitaram o canto dos galos. O seguinte foi o elefante, depois um jogador de futebol e então uma bailarina. O último foi Jesus. Muitas crianças hesitaram, mas um menino de 6 anos, com um grande sorriso no rosto, imediatamente abriu os braços amplamente, como que em acolhimento. A congregação aplaudiu. Como é fácil esquecermos que nosso chamado é para sermos como Jesus nas situações diárias da vida. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Assim diz Efésios 5, versículos entre 1 e 2. O apóstolo Paulo elogiou os seguidores de Jesus em Tessalônica por demonstrarem sua fé em circunstâncias difíceis. E ele escreveu assim: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E lemos essa passagem lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos entre 6 e 7. A vida de Jesus em nós nos encoraja e capacita a caminhar neste mundo como ele caminhou, com as boas novas do amor de Deus e braços amplamente abertos, em acolhimento a todos. Querido amigo, então os braços de acolhimento de Jesus estão sempre abertos para nós. Guarde isso em seu coração. Bom, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Fechamos então com a nossa meditação aí do dia. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Eu que agradeço. É isso. Um beijo carinhoso. Fica com Deus.